nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículos de 12 a 14. Que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos morros para ir à procura daquela que se perdeu? E se ele a encontrar, em verdade vos digo, terá mais alegria por esta do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Essa passagem é a da ovelha perdida. Muita gente conhece, né? Esse texto. Tem hora que eu fico pensando, quando eu leio esse texto aqui, porque Jesus começa com uma pergunta. O que você acha? Aqui na tradução da CNBB está, o que vos parece? O que você acha? Jesus está pedindo a opinião da turma. Eu acho que se eu estivesse lá, eu ia dar uma mancada danada. Porque Jesus está dizendo, o que você acha? O pastor está cuidando das 100 ovelhas. Uma fugiu. Você acha que tem que ir lá? Vale a pena ir lá buscar essa que fugiu e deixar as outras 99? Eu ia dizer lá assim, eu acho que não. Porque pela lógica, não faz sentido. É aí que está o segredo dessa passagem. Veja, o pastor está lá cuidando das ovelhinhas. Uma fugiu. Ele vai atrás da ovelhinha fujona. Pode ser que ele nem a encontre mais. E pode ser que quando ele voltar, as 99 também já tenham fugido. Ou o lobo tenha devorado as 99, porque não tinha pastor tomando conta. E ele ia ficar num prejuízo danado. Então, se eu estivesse lá, na hora que Jesus perguntou para os discípulos, o que você acha? Vale a pena ir buscar a ovelhinha que está perdida e deixar as 99? Eu falei, lógico que não, Jesus. Capaz de você nem encontrar essa que sumiu, e ainda quando voltar, o lobo devorou as 99, você perdeu, foi tudo. Mas é porque eu estou olhando desta passagem, como eu aprendi lá na roça. A gente não pode olhar assim, a gente tem que olhar com os olhos de Jesus. E para isso a gente tem que entender um pouquinho melhor esse texto, para que ele faça sentido para nós, porque na lógica ele não faz. Não faz sentido nenhum largar as 99 a perigo e ir atrás de uma que você nem sabe se vai encontrar. Acontece que estas ovelhinhas, estas 100 ovelhinhas, representam aqui nesse texto o povo de Deus aqui nesse período de Jesus e Israel. Era comum na Sagrada Escritura se referir ao povo de Deus como as ovelhas do Senhor. Até hoje a gente faz isso, né? Você não é a ovelhinha de Jesus? A gente não fala isso para as crianças, inclusive, tantas musiquinhas aí. Pois é. Em toda a Sagrada Escritura você tem referências a isso, de chamar o povo de Deus de ovelhas do Senhor, ou o povo de Deus reunido de aprisco. O aprisco é um cercado, onde ficam as ovelhas, o aprisco do Senhor. Então, você é a ovelhinha de Jesus. Olha que coisa bonitinha. Jesus já fez essa referência no mesmo evangelho que a gente está lendo aqui em São Mateus. Lembra quando o povo estava lá no deserto, quando Jesus multiplicou pães e peixes? Quando Jesus viu aquela multidão lá, o que ele falou? Essa turma aqui é como ovelhas, está andando como ovelhas sem pastor. Está vendo? É uma referência conhecida aqui na Sagrada Escritura. Então, entendido isso, nós estamos falando do povo de Deus. Aqui, especialmente, claro, do povo de Deus do período de Jesus. Só que acontecia o seguinte nessa época aqui de Jesus. Haviam aqueles chamados de doutores da lei, que eram as autoridades religiosas do povo de Deus na época de Jesus, que falavam assim, olha, nós somos o aprisco do Senhor, nós somos aqui o rebanho de ovelhas do Senhor. Mas tem algumas ovelhas, segundo esses doutores da lei, algumas ovelhas aqui que não são ovelhas não, nós vamos ter que colocar para fora. E eles colocavam algumas pessoas que eles não consideravam ovelhas de Jesus, de Deus, colocavam para fora do rebanho. Eram pessoas que eles falavam assim, não, você não é filho de Deus não, você não é filho de Abraão não, você não faz parte desse povo não.
e tiravam a identidade dessas pessoas. Quem eram essas pessoas que eles colocavam para fora? Leprosos, prostitutas, ladrões, estrangeiros, tantas pessoas que essas autoridades religiosas aqui de Israel na época entendiam que não, você não é filho de Deus, nos critérios deles, seguindo a lei de Deus, mas nos critérios deles. E eles colocavam essas ovelhinhas para fora e falavam, você não é ovelha de Jesus. Esta ovelha que a gente chama de ovelha fujona, na verdade ela não fugiu não, minha gente. Ela foi colocada para fora. O título da CNBB é muito feliz, porque não fala de ovelha fujona, né? Coloca de ovelha perdida. Ela foi colocada para fora do rebanho, então ela não tem para onde ir. A ovelha não vive sozinha, ela só vive em rebanho. E ela não tem para onde ir. Ela está perdida, ela está sem identidade. Porque disseram para ela que ela não é filha de Deus, disseram para ela que ela não pertence ao povo de Deus, e o povo de Deus tem uma missão, então disseram para ela que ela também não tem uma missão a viver nesta vida. Perdida, sem rumo, porque tiraram tudo dela. Tirar a identidade da pessoa aqui é tirar tudo dela. Tirar Deus da pessoa é tirar tudo dela. Lembra que os leprosos na época de Jesus tinham que andar com um sininho? Porque eles quando eles iam chegando perto das pessoas, o sininho ia tocando e as pessoas fugiam para longe, para não se contaminar. E o que Jesus fazia? Jesus acolhia essas pessoas. Jesus curava e dizia, venha de novo para o rebanho. Jesus restaurava a dignidade dessa pessoa, restaurava a identidade dela. Por isso que Jesus vai atrás dessa ovelha considerada perdida. Porque alguns se consideravam nesse rebanho justos demais, santos demais, a ponto de dizer quem devia fazer parte do povo de Deus ou não, e ia colocando para fora quem eles consideravam que não era o filho de Deus. E Jesus veio fazer o contrário. Não, eu vim foi para essas aqui, essas têm que ser colocadas, todo mundo faz parte desse rebanho, ninguém, não é para ficar ninguém de fora. Deus quer que todos se salvem, nós não podemos deixar ninguém de fora. Por isso que um belo dia, você lembra dessa passagem? Do próprio Evangelho de São Mateus, diz que a história é do próprio evangelista. São Mateus se converte, ele era uma dessas pessoas, colocadas para fora, porque ele era cobrador de impostos. São Mateus era cobrador de impostos, então ele era colocado para fora também, ele era tido como um grande pecador. E aí ele foi jogado para fora também do rebanho. Ele também estava como uma ovelha perdida. Jesus foi lá e falou, me segue, meu filho. Eu vou te colocar de novo no rebanho. Eu vou te dar de novo uma identidade. Eu vou te fazer de novo filho de Deus. E aí São Mateus fica tão feliz, é o Levi, né, cobrador de impostos, fica tão feliz que faz uma festa. Ele dá um jantar na casa dele. Lembra dessa história? E aí quando ele está lá na festa com Jesus, esses doutores da lei chegam na janela da casa. É gente que não foi convidada, né? Chega na janela da casa e fala assim com os discípulos, o mestre de vocês fica andando com pecadores, com cobradores de impostos? Que coisa é essa? Fica andando fora do aprisco? E Jesus lá de dentro responde assim, é o doente que precisa de médico. Você que já se considera curado, você não precisa de mim. É o pecador que precisa de mim. Você que já se considera justo, você não precisa de mim. Por isso o texto da ovelha perdida é muito bonito, que diz que quando Jesus encontra uma dessas ovelhas perdidas e resgata essa ovelha perdida, há mais festa, veja bem o raciocínio, há mais festa por essa ovelha perdida do que pelas 99 que ficaram no aprisco. Porque essa ovelha está sendo resgatada, ela foi jogada para fora pelas 99. Por isso que tem mais festa por essa que foi resgatada do que pelas 99. Porque as 99 estão fazendo errado, estão jogando para fora. Jogaram para fora essa ovelha perdida. Por isso tem mais festa. Por isso que Jesus arrisca. Deixa lá as 99, porque as 99 estão dizendo, Jesus, nós não precisamos de você. Nós sabemos organizar a casa aqui. Por isso que Jesus vai atrás dessa ovelha perdida e faz uma grande festa quando a encontra. Por isso que tem festa na casa de São Mateus quando Jesus o encontra. Porque Jesus resgata esse homem, dá identidade para ele. Resgata a identidade, a dignidade dele. Fala, afirma para ele, você é sim, filho de Deus. Essa passagem é linda. Porque
Diz o último versículo 14: do mesmo modo o Pai que está no céu não deseja que ninguém se perca, nenhum desses pequeninos se perca. Todos têm que ser resgatados, todos nós. Não é para ficar ninguém de fora. E aí nós precisamos, entendendo que essa ovelha não fugiu, mas foi expulsa, nós precisamos fazer a nossa meditação nessa palavra, creio eu, que em 2 momentos. O primeiro momento é saber se você, ou eu, se algum de nós, foi, em algum momento da vida, essa ovelha colocada para fora. Muita gente machucada, né? Na igreja. Talvez você que acompanha o Sorrindo para a Vida todo dia, mas não consegue mais pisar na sua paróquia. Não consegue mais voltar para o movimento que você participava na igreja. Por talvez tantas coisas que te feriram. Talvez por você ter sido colocado para fora. Eu não vou entrar aqui, claro, em detalhes de situações que possam ter acontecido. Eu quero falar das consequências disso. Quanta gente que já foi, inclusive, firme na igreja, mas um dia se sentiu colocado para fora. E está aí vagueando, perdido, perdida. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, Jesus veio para resgatar você. Jesus está à sua procura. Jesus largou o redil para te procurar. E fica feliz demais quando te encontra. Eu quero dizer para você como eu sou um leigo católico. Um leigo. Batizado, crismado, primeira comunhão, recebi o sacramento do matrimônio também, casado. Eu sou membro da igreja, assim como você, assim como todos nós aqui. E você, eu quero dizer para você, olhando aqui nos seus olhos, você que um dia te colocaram para fora da igreja, não sei o motivo e não quero saber. O que eu quero é te pedir perdão. Como um membro da igreja, eu sou membro da igreja, sou batizado. Eu quero te pedir perdão. Perdão, meu irmão, perdão, minha irmã. Nos perdoe. Por um dia, algum de nós ter te feito experimentar isso. Ser colocado para fora da igreja. Porque isso é uma dor terrível. Porque isso você perde a sua identidade de filho de Deus. Então eu te peço perdão. Em nome, eu estou sendo até talvez audacioso um pouquinho, mas eu te peço perdão em nome da Igreja Católica, como católico, como um leigo católico. Nos perdoe. Volta para casa. O seu lugar é aqui na igreja. Volta. Jesus está atrás de você. Fica mais perdido, não. Fica aí vagueando por aí sem saber para onde ir, não. Ovelha não foi feita para andar sozinha. Ovelha foi feita para andar junto. E eu vou pedir também que você perdoe a nós. E perdoe, exerça o perdão. O perdão é uma bênção. Tira de nós todo um peso. Deixa Jesus te buscar de novo e volta para casa. Por favor, nos perdoe. Volte para a igreja, volte para a sua paróquia. Volte para o seu movimento. Volta. Está vendo aí tantos retiros de carnaval acontecendo, esse período de feriado acontecendo. Aqui na Canção Nova, o nosso acampamento de oração. E te dá uma saudade, não dá? Eu sei que dá. Então aproveita para voltar. Se você é uma ovelha perdida, eu te convido, volta para casa. Seu lugar é aqui, não é outro lugar. Mas também nós precisamos fazer um segundo momento de meditação. Nós precisamos pensar também, ora, se nós somos a ovelha perdida, que fomos colocados para fora. Mas também nós precisamos pensar se nós não somos as 99. Talvez somos nós que estamos colocando a ovelhinha para fora.
E já digo para você, não estou aqui para julgar ninguém, para acusar ninguém, longe de mim. Eu estou aqui para a gente refletir. Porque talvez você está fazendo isso até sem saber. Será que nós não estamos também fazendo o papel das 99, de colocar uma ovelhinha para fora? Porque toda vez que a gente se fecha, por exemplo, no nosso grupinho, lá na paróquia, nos nossos movimentos, a gente também está colocando ovelhinha para fora, a gente não deixa ninguém entrar. Toda vez que a gente não aceita quem pensa diferente, a pessoa que reza diferente, a gente também não aceita, não deixa o outro entrar. Às vezes a gente nem está colocando para fora, mas às vezes também a gente não está deixando ninguém entrar. Né? Será que você não é o dono do movimento? O dono? Tem gente que acha que é dono de paróquia, coitado dos párocos nessa hora, né? Será? Será que a gente não está dividindo dentro do nosso movimento, da nossa paróquia? Em casa, às vezes você é a pessoa que reza na sua casa. E aí fica numa luta com quem não participa da igreja aí na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho. E às vezes você força tanta barra para a pessoa rezar, para a pessoa ir para a igreja, que você está fazendo o contrário, a pessoa está se distanciando da fé. Nós não podemos fazer isso. Vou te contar um segredo. Eu sei que você quer que as pessoas se aproximem de Deus. As pessoas da sua família, as pessoas do seu trabalho, do seu círculo de amizades, mas vai com calma. Sabe por quê? São Paulo ensina isso e eu acho muito bonito. São Paulo diz para você que já teve uma experiência com Jesus Cristo. Ele diz assim: a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Isso é bonito demais. Você e Jesus que conhece a amizade que vocês têm. As outras pessoas não. Por mais que elas olhem você indo à missa, você rezando, mas ainda, talvez para elas, você tem que ter paciência. Às vezes para elas ainda, esta vida com Jesus está escondida. Por isso o nosso papel é evangelizar, com paciência, sem forçar a barra. Você já viu alguém plantar, forçando a barra para a planta crescer logo? Não, você tem que ter paciência para a planta crescer. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: uns plantam, outros colhem, mas é Deus que faz crescer. Assim é com seus parentes, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, que você quer ver aí convertidos ao Evangelho. Semeia, sem forçar a barra para a planta crescer. Seu papel é semear. Talvez, vou dizer para você, o seu papel não vai ser nem colher. Talvez outros que vão colher. Mas é Deus que faz crescer. Então, paciência. Cuida para que você não seja essa pessoa que, ao invés de aproximar a pessoa para o rebanho, está distanciando. Né? Então, nós temos que fazer essa reflexão também. Se às vezes nós não estamos sendo causa da ovelhinha sair do rebanho e ficar perdida. Nós não podemos arrumar briga, minha gente. Já tem briga demais nesse mundo. Né? Tanta gente brigando por política. Eu sou do candidato A, eu sou do candidato B. E as famílias estão sendo divididas por conta disso. Tem gente brigando por causa de time de futebol. Tem família dividida por causa de time de futebol. Eu torço para o time A, aí eu torço para o time B, então eu não converso com meu parente que torce para o time A, e eu torço para o time B. Já tem briga demais. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos entrar nessa divisão. Nós precisamos colocar as pessoas para dentro da igreja e não com briga colocar para fora. Uma vez, fui dar um curso de Bíblia, Marcelo, numa cidade. E nessa cidade, uma cidade grande do Brasil, não vou falar o nome para não dar mais confusão, tem 2 times de futebol grandes, famosos. Eu cheguei lá e já me perguntaram assim: olha, vão te perguntar que você não é daqui, você não é desse estado do Brasil, mas vão te perguntar assim: dos 2 grandes times da cidade, qual você gosta mais? Com qual você tem simpatia? A turma sabe que eu gosto de futebol. Com qual você tem mais simpatia? Mas não responda. Falei, por quê? Falei, porque aqui a turma que está fazendo o curso bíblico, eram umas 40 pessoas, metade torce para o time A e metade para o time B. Se você falar que você tem simpatia por algum dos 2, a outra metade não vai prestar atenção no seu curso. Isso dentro da igreja. Eu falei, não, você está brincando, isso é mentira.
É mentira, eu acho que era piada. Falou, Denis, é sério, tem discussão fervorosa aqui. E dia de jogo, que um time ou outro que tem o clássico, o movimento, nosso pessoal nem vem para a igreja. Nem vem para o movimento. Falei, por causa do time de futebol, que de futebol é um negócio para divertir a gente, para brincar, para alegrar. Está nesse nível? Então eu não vou nem perguntar da política. Está vendo? Por causa de um time de futebol, é capaz da pessoa ser jogada para fora de um aprisco. E se eu vi com os meus olhos que a terra é de comer, e com meus óculos que o ferro velho é de comer também. Ninguém me contou, não. Então nós não podemos fazer isso, gente. Nós não podemos mais ser causa de divisão, de briga. Nós precisamos colocar as pessoas, resgatar, buscar as pessoas que estão fora do aprisco e ajudá-las a voltar para casa. Ajudá-las a voltar para casa. A Canção Nova faz isso. Você não sabe como fazer, aprenda com a Canção Nova. Eu aprendo com a Canção Nova. Eu sou funcionário aqui. Eu estou aqui o tempo bruto, eu estou aqui há 19 anos. Hoje eu trabalho com as obras sociais na Canção Nova. Nós temos obras sociais na área da saúde, na área da assistência social, na área da educação. E o que a Canção Nova, a Fundação João Paulo II, tem feito, por exemplo, com as obras sociais? Resgatar a identidade das pessoas, trazendo-as para dentro. Eu sei o que a gente passa lá. Às vezes eu conto uma história ou outra aqui, né? De pessoas que perderam a sua identidade. Disseram muitas vezes para essas pessoas, e elas às vezes acreditaram nisso, até sem alguém dizer, que elas não são gente, que elas não são filho de Deus. A gente tem aqui, por exemplo, a Casa do Bom Samaritano. A Casa do Bom Samaritano acolhe pessoas em situação de rua. Aqui é um entroncamento entre 3 estados do Brasil, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Então tem muitos dos chamados, a gente tecnicamente chama de passantes, que a gente chama de andarilhos popularmente. Tem muitos aqui na região. E a Canção Nova tem uma casa para dar auxílio para essas pessoas, com alimento, com roupa, com corte de cabelo, atendimento psicólogo, assistente social, várias outras atividades, a rouparia. Essa casa também ajuda famílias aqui da nossa cidade com cestas básicas. Gente, são muitas as histórias que nós temos de pessoas que vão e relatam para nós que perderam a identidade delas, não sabem quem são mais. Na prática, é isso que nós fazemos. Evangelizamos, anunciamos pelos meios de comunicação, mas também acolhemos as pessoas. Sabe por quê? Se você perguntar assim, Denis, mas lista para mim, quem são então as ovelhinhas colocadas para fora do rebanho? Jesus já fez isso. Ele fala das ovelhas no capítulo 18, e no capítulo 25, ele diz quem são essas ovelhas. No capítulo 25, ele diz o seguinte: pois eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me recebeste em casa, estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e foste visitar-me. Ele começa o texto dizendo: eu vou separar os cabritos das ovelhas, e as minhas ovelhinhas são essas, o que estava com fome, com sede, o preso, o enfermo, aqueles que foram colocados para fora, lembra? Nós precisamos olhar ao nosso redor, aí na paróquia, aí no movimento, aí na nossa casa, no nosso trabalho. Será que tem alguém sendo colocado para fora? Vamos ajudar a trazer de novo, a voltar para casa com essa pessoa? Na sociedade, é isso que a Fundação João Paulo II faz. Aqui a gente acolhe o enfermo. Nós temos o Centro Médico Padre Pio. São milhares de atendimentos, todos gratuitos, durante o ano todo. Aqui a gente acolhe os crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, nas nossas obras sociais e na nossa escola, no Instituto Canção Nova, para que elas um dia não sejam presas, para tirar essas crianças do risco, do crime. Está vendo? A Fundação João Paulo II, a Canção Nova, está olhando ao redor, de onde ela está, que é aqui a cidade de Cachoeira Paulista, e está dizendo: quem está fora, vamos tentar colocar para dentro de novo. Quem foi jogada para fora, ou talvez se sentiu colocada para fora, é aquele que talvez não tenha o que comer, o que beber,
A gente faz trabalho com cesta básica. A gente faz trabalho de dar refeição para os andarilhos, como eu falei. Aquele que está preso, vamos dar assistência para aquelas crianças e jovens que estão em risco de vida no crime. Vamos trazer para a área esportiva nossa, que é a que mais cresce hoje. Área de atividades de esporte, tudo gratuito, sobretudo para a população mais vulnerável. A Fundação João Paulo II, a Canção Nova, fazem isso. Mostram isso no dia a dia. Eu estava nu e me vestistes. Nós temos uma rouparia lá na Casa do Bom Samaritano. Nós ajudamos com o uniforme escolar para aquela criança que não consegue uniforme escolar lá no Instituto Canção Nova. Nós ajudamos com o uniforme para praticar atividades nas nossas obras sociais para aquela criança que não tem a roupinha para ir. Nós damos também o uniforme. Estive com fome, estive com sede. Esses dias a gente dá um lanche para as crianças que fazem atividade com a gente lá nas nossas unidades de assistência social. Um dia uma mãe parou para mim e falou assim: ô meu filho, vocês que cuidam do lanche aqui que vocês dão para as crianças? Eu falei, sim, faço parte da equipe, o que a senhora precisa? Eu falei, não, eu vim agradecer. Eu falei, ô Jesus, dos 10 leprosos não voltou para agradecer. Eu falei, eu quero agradecer porque o lanche que vocês dão é tão caprichadinho que minha criança não come ele todo. E aí eu consigo pegar a outra metade e mandar para ele comer no lanche da escola, porque nem todo dia eu tenho alguma coisa para mandar para ele no lanchinho da escola. É isso que nós fazemos aqui. Inclusive, fica a dica aí. Conheça melhor as nossas obras sociais. Conheça mais, né, as nossas obras sociais. Porque você que ajuda a Canção Nova, você ajuda a fazer isso também. Você ajuda a manter essas obras. fjp2.org é o site. Lá você tem detalhado o que cada obra faz, cada unidade faz. São 7 unidades que a gente tem lá. Lá você tem um relatório de atividades detalhado. Você pode baixar lá em PDF. Para mostrar o trabalho que a gente faz. Primeiro para dar também prestação de contas a você que nos ajuda. Mas também para dar um testemunho. De como é que é olhar para o lado e ver, eu estou colocando ovelhas para fora do aprisco ou estou puxando elas de volta para casa? Isso aqui a Canção Nova sabe fazer. E aí nós podemos aprender. Eu disse que eu estou aqui há quase 19 anos. Esse mês agora, nessa semana, dia 6 de março, faz 19 anos que eu estou aqui. Eu tenho aprendido com a Canção Nova. Ela me ensina a fazer esse trabalho social, ela me ensina a olhar para a minha casa e falar assim, será que eu não estou colocando meus filhos para fora do aprisco, minha esposa para fora do aprisco, ao invés de trazê-los? Quando eu dou um conta-testemunho em casa, quando eu vou rezar, mas não levo eles, né? Ai, dá muito trabalho essas crianças na missa deles. Mas tem que levar, ué. Você tem que levar suas ovelhinhas. Às vezes tem umas ovelhinhas mais agitadas, mas cuida das ovelhinhas. Me ensina a viver isso no meu ambiente de trabalho. Será que está todo mundo integrado aqui bem na equipe? Você vê uma ovelhinha meio quieta, meio fujona ali, você vai atrás dela. Nós somos ovelhas, mas também nós temos a missão de Jesus, continuar a missão de Jesus, que é o pastoreio. Onde nós estamos? Então, meu irmão, minha irmã, eu digo para você, esta passagem do texto bíblico nos faz refletir em 2 momentos. Primeiro, vou inverter. Primeiro, se nós estamos colocando ovelhas para dentro ou para fora do aprisco. As nossas irmãzinhas, outras ovelhinhas, se nós estamos colocando para fora ou para dentro. Às vezes, inconscientemente, a gente coloca para fora, sem querer. A gente olhar, será que eu estou ajudando aos meus, principalmente, a minha família, meus amigos, trazendo eles mais para perto de Deus? Ou estou assustando essas ovelhinhas e fazendo com que elas se distanciem do aprisco? E um outro momento é para aquela que foi colocada para fora do aprisco. Um convite para você voltar. Nos perdoe se nós te colocamos para fora do aprisco. Nos perdoe quando nós te colocamos para fora do aprisco. Por favor, eu te peço perdão. Nós te amamos. Volte para casa. Você faz falta no aprisco. Jesus está atrás de você. E olha, vou te falar. Quando você voltar para o aprisco, vai ter uma festa de arromba lá no céu. Porque Jesus disse que o próprio Deus, o próprio Pai que está nos céus, não deseja que você se perca, e por isso tem uma grande festa. Volta. Aproveita esse período que nós vamos entrar agora, que Quaresma. Quaresma é um convite à conversão, ou seja, a mudança de caminho. Esqueça esse caminho que você está se perdendo nele aí, e volta para o caminho que é o próprio Cristo.
Afinal, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.